Bom dia, Senira. Bom dia, professor. Bom dia, deixa eu ver algum fone. Bom dia, Senira, tudo bem com você? Tudo, professor. E o senhor tá bem? Tenho. Você já está se acostumando a estudar em casa ou está com saudade da escola? Saudade da escola. É? Ficar muito tempo sozinha em casa é complicado para estudar, né? É ruim. Sozinha não, mas eu tenho uma. Eu digo assim em relação a não ter os colegas da turma, né? Sim. Será que ninguém vai entrar mais, professor? Aí eu não sei. Eu mandei o link agora para a escola, para 2 minutos, eu vou aguardar mais um pouquinho. Senira, vai ser sobre capítulo 6, a independência dos Estados Unidos da América. Tá. Se você tiver o LDI, a gente acompanha certinho. É um tema bem interessante, né? Que a gente sempre escuta sobre os Estados Unidos e a gente não sabe muito sobre ele, né? Sim. Já tô com a apostila em mãos. Certo. Você já assistiu algum filme sobre a independência dos Estados Unidos? Não que eu me lembre. É, é que a maioria dos filmes que vem para o Brasil é feito nos Estados Unidos, né? E tem muitos filmes que Hum? acaba colocando um pouquinho sobre esse assunto. Sim. Eu vou deixar uma indicação de um filme para se um dia tiveres interesse. É muito interessante que fala um pouquinho sobre a história dos Estados Unidos e o sentimento que eles têm assim da pátria, né? O filme é O Patriota do Mel Gibson e através desse filme a gente consegue perceber um pouquinho como que os americanos gostam do seu país, o motivo que faz eles gostarem do seu país, tem aquele sentimento assim pela pátria, sabe? Diferente do Brasil, que o Brasil a gente vê que a maioria dos brasileiros não gostam muito do próprio país, acabam criticando muito o país. E nesse filme mostra muito esse sentimento, esse carinho, esse amor, essa coragem, né? E de dizer que é americano, é o meu país. Eu digitei ali, se quiseres anotar no próprio LDI, é um filme, tá? Ele foi. Ô, professor, Eu não sei se a mãe está dizendo fala. que eu já assisti esse filme. Já? Já. Só que eu não me Que lembro. bacana, ela gostou? Não? Ela tem alguma lembrança, alguma coisa? Mãe. Eu assisti ele com ela esse tempo. Eu acho que o ano passado já foi uma indicação para você assistir para fazer o trabalho de escola. Eu não sei. Eu acabei mencionando, sim, em sala de aula. Ah, então ela foi assistir, porque tudo que é falado, os professores falam para ela assistir, olhar, ela vai e olha. É muito bacana, principalmente assim, tem vários momentos do filme assim
que mostra, assim, a, a forma que ele fala do próprio país, né? O carinho que ele fala, é muito bacana. No Brasil não se vê muito isso. O Brasil parece que o pessoal não tem aquele sentimento, aquele carinho pelo próprio país. Lá não. Eles têm esse sentimento, né? É meu país, é o melhor país, aquela coragem toda, né? E isso foi desenvolvido principalmente nesse contexto, o momento que os Estados Unidos se torna independente. O professor vai aguardar mais um minuto. Se entrar alguém ou não entrando, o professor vai fazer a correção com vocês, com você, no caso. Tá. Senira, deu 11 horas, o professor vai fazer a correção dos exercícios. No primeiro momento, o professor quer parabenizar você que está se dedicando, se esforçando, acompanhando. Quem vai ganhar, quem vai ser a maior beneficiada com isso tudo é você, porque esse conhecimento você vai ter. Quando chegar lá no ensino médio, numa universidade, que o pessoal for cobrar esse conhecimento, você já tem. E por quê? Porque se você se esforçou e cada vez mais está acompanhando a aula. Parabéns para você e espero que continue sempre assim. Obrigado. A primeira explicação de hoje é o título. Capítulo 6, página 14, diz assim, ó, a Débora está entrando. Independência dos Estados Unidos da América. Débora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. O professor vai explicar e fazer correção do capítulo número 6, página 14, Independência dos Estados Unidos. O título já diz assim, independência. Professor, o que o título quer dizer nesse capítulo? É o momento que os Estados Unidos ele tem a liberdade, ele se torna um país. Professor, e antes disso, o que era? Como acontecia? Como estava os Estados Unidos? Nesse momento, página 15, havia somente as 13 colônias da Inglaterra. Então, o que a gente conhece como Estados Unidos foi formado por 13 colônias, 13 territórios da Inglaterra. Então, ele vai se tornar independente, ele vai ter a liberdade de ser um país, e vai sair do domínio da Inglaterra. E quem vai habitar quem já estava habitando e quem vai habitar esse território que a gente conhece como Estados Unidos da América é os ingleses. Por isso que a gente fala, quando fala Estados Unidos da América, nós estamos falando de uma nova Inglaterra. Em outras palavras, é isso. É uma nova Inglaterra. Então, só para estar lendo o título e vendo a imagem da página 15, a gente já consegue ter uma noção. Eram as colônias inglesas e essas colônias vai se tornar um país. E esse país vai ser chamado Estados Unidos da América. Ok? Vocês conseguem perceber um pouquinho sobre isso? Sim. Então, quando olhar 13 colônias, vocês... Opa, professor, era o território que a Inglaterra dominava. O professor quer que tenha essa ideia. Esse território era governado, era dominado pela Inglaterra. E depois vai se tornar independente. Agora o professor vai para as atividades. Página 17.
página 17. Página 17, está falando assim, ó, no caderno, relacione as colônias inglesas do norte e do sul com as palavras-chave do quadro a seguir. Em outras palavras, está dizendo assim, ó, cada frase dessa aqui pertence à colônia inglesa do norte ou do sul, tá certo? Então, o professor eu vou digitar aqui, ó, primeiro as colônias do norte. Vamos fazer do norte. Vamos ver se a gente se vocês já fizeram, a gente vai estar acompanhando. Colônias do norte. Professor, eu não lembro o que é uma colônia. Professor, não estou lembrando sobre isso. Colônia é um território que é governado por outro país, que é habitado. Colônia do norte é o território da parte do norte dos Estados Unidos que era mandado pela Inglaterra. Tá? Colônias do norte. Senira, vamos para a sua vez. Das colônias do norte, qual palavrinha ali, qual frase que a gente pode colocar? Mãos de obras escravas? Não, essa é do sul. Ó, tá. Na página 16, no segundo parágrafo vai ajudar um pouquinho. Aí no terceiro parágrafo vai dizer assim, ó, que as colônias do norte eram bem semelhantes à Inglaterra. Bem O segundo e terceiro parágrafo vai ajudar. Olha só. Lá nas colônias do norte não havia muito número de escravos. O que havia então, professor? A maioria do trabalho era feito por quem? Produção voltada para exportação? Senira, vamos aguentar no tema. Na primeira coluna tem mão de obra escravizada e tem servos de contrato. Uma dessas duas vai ser no segundo parágrafo e no terceiro. Se era parecida com a Inglaterra, não havia muito número de escravos. A maioria dos trabalhos eram realizados por qual grupo? Não me lembro. Ó, vamos então. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo, página 16. E também tem um quadro de cor verde. Sim. Certo? Aí, o que esse quadro de cor verde está dizendo? O trabalho era feito por quem? Senhores do Servos de... Isso, servos de... Contrato. Contrato, perfeito. Então, a maioria do trabalho, a maioria das pessoas que trabalhavam nas colônias do norte, as colônias de Massachusetts, Nova York, eram executadas pelos servos. A maioria não era escravo, servos de contrato. Se você tiver na apostila, na página 17, aonde tiver servos de contrato, você coloca norte. Aí você já vai saber que é colônia do norte. Está no próprio LDI, na página 17. Sim. Aí você, no ladinho de servos de contrato, aí você já coloca norte. Aí depois o professor já acaba separando. O trabalho, então... Obrigada. Agora vamos um pouquinho, outra palavra, olhando o LDI,
num ladinho ali, no terceiro, quarto capítulo, nas colônias do norte, eram grandes propriedades ou eram pequenas propriedades? Terceiro e quarto capítulo. Senira, Débora, pode olhar o terceiro parágrafo e já vai dizer se eram grandes propriedades, no caso, grandes latifúndios, ou pequenas propriedades. Caramba, fechando. O professor vai ler em voz alta o terceiro parágrafo. Ó. As colônias do norte, geograficamente de Massachusetts a Delhi, eram formadas por pequenas propriedades. Então, lá no quadro de vocês, na número 1 da página 17, tem 3 palavras. A última palavra, pequenas propriedades, você coloca norte também. E agora, por último, no quarto parágrafo, está dizendo lá, ó, bem no finalzinho, em negrito, comércio triangular, bastante lucrativo para os colonos do norte. Comércio triangular. Eu vou colocar aqui e depois você já confira. Na página 17, aonde tiver essas palavrinhas, ou se tiver um caderno perto, pode copiar. E aonde que aparecer essas palavras, você pode colocar norte, já vai saber. Servos de contrato, o trabalho era feito por servos de contrato. Eram pequenas propriedades e o comércio triangular. Então, essas 3 palavrinhas. Essas 3 palavras estão relacionadas às colônias inglesas do norte. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Oi, bom dia. O professor está fazendo a correção das atividades do capítulo 6, página 17. A questão que está sendo corrigida é a número 1. A número 1 está pedindo para qual palavra-chave ali pertence à colônia do norte ou do sul. Eu acabei de fazer a correção das colônias do norte. Como funcionavam essas colônias, professor? O trabalho era servo de contrato, pequenas propriedades, que a maioria era familiar, e o comércio era triangular. E o que sobrou, as palavras-chave que restaram, são relacionadas às colônias do sul. A mão de obra, a forma de trabalho predominante nas colônias do sul, mão de obra de escravos, escravizados vindo da África, é claro, grandes propriedades, que se chama grande latifúndio, e a produção voltada para exportação. Lembro da Revolução Industrial, eles aqui produziam um algodão e mandavam lá para a Inglaterra. Então, a número 1 é servo de contrato, você pode colocar no ladinho norte, pequenas propriedades norte também, comércio triangular norte. E o que restarem, você coloca sul.
Senira, Débora, Raquel conseguiram acompanhar? Sim. Sim. Ô, Ok, professor, o sim, Luiz mandou mensagem para mim falando que ele não vai conseguir entrar. tá certo. Tu avisa para ele que depois eu vou deixar essa gravação lá no site da escola. Tá bom. Obrigado por avisar, Senira. Raquel, você já havia feito essa questão? Não. Tá certo, então o professor está fazendo e se surgir alguma dúvida, você sinaliza para o professor, tá certo? Tá bom. Nas colônias do norte, a forma de trabalho era geralmente servos, pequenas propriedades relacionadas à família e o comércio triangular. E a do sul, que vai estar as palavras que restaram. A próxima atividade, você pode fazer de lápis no próprio LDI. A próxima atividade é página 20, questão número 1. Qual é a relação entre a Guerra de Sete Anos e a mudança na administração das 13 colônias inglesas? Professor, eu não entendi. O que a Guerra de Sete Anos tem a ver com esse movimento da independência dos Estados Unidos? O que a Guerra de Sete Anos tem a ver com esse movimento que surgiu nos Estados Unidos para a independência? Vamos pensar um pouquinho. Guerra de Sete Anos foi a guerra que envolveu dois países, França e Inglaterra. Quem que venceu essa guerra, professor? A Inglaterra. Mas a Inglaterra teve prejuízo, ficou com um grande prejuízo econômico, acabou gastando muito dinheiro. Aí agora a pergunta está dizendo assim, o que essa guerra tem a ver com a administração nesse território? Vamos pensar um pouquinho, turma. Olha só. Quem estava mandando nesse território, que hoje é Estados Unidos, as 13 colônias, é a Inglaterra. Ela participa de uma guerra chamada Guerra de Sete Anos e, nessa guerra, ela vai sair vencedora, mas acabou gastando muito dinheiro nessa guerra. E aonde que ela vai agora querer arrecadar dinheiro? Ceneira, Débora, Raquel. Vamos pensar um pouquinho, olha só. Uma guerra entre Inglaterra e França. O nome dessa guerra é Guerra de Sete Anos. Quem sai vencedora é a Inglaterra, mas ela acaba gastando muito. E aonde que ela vai recolher dinheiro? Através de impostos. Da onde? Ô, Senira, professor, Débora. tá Oi. escrito assim, ó, na apostila. É, para se recuperar do prejuízo financeiro, decidiu reforçar o pacto colonial com as 13 colônias americanas, aumentando a fiscalização e os impostos sem consultar os colonos. Perfeito. Resposta correta. Professor, traduz. A Inglaterra aumentou os impostos sobre a sua colônia, que eram as 13 colônias dos Estados Unidos. Se a Inglaterra gastou muito e precisava de dinheiro, aonde que ela foi tirar esse dinheiro? Nesse território. Aonde você leu é a resposta correta, você pode circular, e quem não achou a resposta, o professor vai estar colocando. Página 20, questão 1.
Eu digitei a resposta aqui. Deu. Pessoal, em outras palavras, sempre quando um país está em crise econômica, da onde que eles vão tirar isso? Através de impostos. E a Inglaterra vai aumentar os impostos sobre as 13 colônias. Por isso chama Pacto Colonial. É o pacto em que a metrópole, a Inglaterra, acaba dominando as 13 colônias. A número 1, basicamente, vai dizer que a Guerra de 7 Anos ajudou a Inglaterra aumentar os impostos, né? Fez a Inglaterra aumentar os impostos sobre as 13 colônias. Se surgiu alguma dúvida, não entendeu, a parte que a Raquel leu pode circular como resposta. Eu quero que você coloque de uma maneira simples, mas uma maneira que você entenda. Agora vamos para a página 25. Página 25. A página 25, se vocês não realizaram, a gente realiza junto. É simples, né? De assinalar ou colocar verdadeiro ou falso, né? É tranquilo. Eu vou estar lendo a primeira, colocar verdadeiro ou falso. E depois reescrever o que for falso. A primeira, a lei do selo foi uma das medidas que compuseram as chamadas leis intoleráveis. Professor, parece que não tem muito sentido, professor. Lei do selo parece que não faz sentido esse nome. Por que isso? Porque naquela época não havia e-mail, não havia celular, não havia computador. A comunicação era feita através de cartas. E o imposto sobre a carta, sobre o documento escrito, é conhecido como lei do selo. Então, qualquer documento, qualquer informação escrita que ia circular e enviar, era obrigatória as pessoas estar mandando, né? Enviando, pagando por isso. A lei do selo é a mesma coisa hoje. Se você for no correio e precisar mandar uma carta para alguém, você vai estar sendo cobrada pelo selo. Por isso, a lei do selo é a lei que é cobrada por estar enviando. E foi o momento que a Inglaterra fez isso. Por isso que parece que não tem sentido lei do selo, mas naquela época era a forma que tinha, né, de alguém estar escrevendo alguma coisa ou comunicando alguma coisa. Não sei se alguém já esteve no correio e já escreveu uma carta, uma empresa ou para um parente, ou já enviou alguma carta algum tempo atrás. Se perguntar à sua mãe ou seus avós, se perguntar como que eles, na década de 90, que seja, conversava com um parente, eram através das cartas. Ia no correio, colocava uma carta e dentro colocava a sua mensagem já escrita e pagava por isso. R$1, 2, 3, 5, que seja. E até hoje, se você for querer comunicar através de carta, você vai ter que pagar o selo. Alguém já foi no correio, já escreveu uma carta, já mandou para algum parente alguma carta? Celira, Débora, Raquel... Não? Hoje é moderno, né? Quando quiser mandar uma mensagem de um parente, é o WhatsApp ou uma... Oi. A minha mãe me disse que ela conversava com a avó? Com meus avós, na verdade. A gente veio do Paraná embora para cá nos anos 90, 91, por aí. Então, aí a gente mandava carta para lá, demorava 15, 20 dias para ir, porque não tinha nem SEDEX na época, né? Então, queria saber notícia da família, mandava uma carta, esperava 15, 20 dias, ansioso para receber, às vezes, um bilhetinho, estamos tudo bem.
Obrigado pela participação. É essa a realidade mesmo. A senhora pode ter certeza que vai ter a lembrança, se a senhora for colocar uma carta no correio, falar por postar a carta, pagava pelo selo. Normalmente era. Não, alguns selos não eram muito caros, mas tinha selos tipo, que precisava ter uma carta registrada ou coisa assim. O selo gerava em torno de 4 a 5 reais o selo. Mas o Sim, preço da carta, tipo, se você escrevesse 2, 3 folhas, né, contando alguma história, alguma coisa, tinha mais aquele valor em cima, que eu acho que era R$ 1 na época, R$ 1, R$ 2 por gramas, eu acho que era coisa assim, se eu não me engano. Eu era pequena quando a mãe postava carta para meus avós, mas era mais ou menos isso. Eu sei que cada carta gerava em torno de R$ 10. sim, é assim que funciona. A pessoa vai colocar uma carta, aí o atendente pergunta assim: a senhora quer mandar simples ou registrada? Aí a pessoa escolhe. Se for registrada, a pessoa tem que assinar na hora de receber. E era o peso. Se for só uma folha, ok, mas dependendo, qualquer carta é colocada numa balança, aí ela é calculada em cima do peso também. Até hoje as correspondências, tipo, se você quiser algum SEDEX, mandar algum SEDEX, alguma coisa, também é por peso, né? Sim, sim, por peso e é calculado também o destino, né? Se você mandar para perto, é barato. Se você mandar para muito longe, se torna caro, né? Tanto é que a Semira, esse tempo, pediu pro vô dela mandar uns negócios para ela, o pai preferiu pagar, pagar o transporte de passagem de ônibus para vir ver ela e trazer, do que mandar por FedEx, sem mais caro. Sim, com certeza, é verdade. Então, é bem essa realidade. Hoje não se utiliza tanto, mas naquela época as empresas, o governo utilizava selo para tudo. Para mandar um jornal, para estar mandando um contrato, para estar enviando uma foto, para estar enviando um arquivo de escola, sempre era o selo, precisava pagar. E foi uma maneira. A primeira é verdadeira ou falsa? Pessoal, se abrir a página 18 e 19, olha só, a lei do selo está no quadro lá, novas leis. E essa leis intoleráveis está no finalzinho da página 19. Então, a lei do selo é chamada de uma lei intolerável? Está nesse quadro, sim ou não? Vamos pensar um pouquinho. Falso ou Eu verdadeiro? acho que sim. Olha só, leis intoleráveis. Professor, quais são as leis intoleráveis? A lei do Porto de Boston, lei do governo de Massachusetts e lei de administração da justiça. Essas são as leis intoleráveis. E a lei do selo era, professor? Não, esse aqui era outro tipo de lei. Então já está especificado que não é. Então a primeira é uma lógica que é falso. A, F, você já coloca aí. A B, os comerciantes das colônias do norte se beneficiavam com o comércio triangular. Isso é uma lógica que é verdadeiro. Na página 16 já está esse aqui. Na página 16, na última frase lá, do parágrafo 4º, já vai estar em negrito. A C, a guerra de independência dos Estados Unidos teve duas fases. Na primeira, os colonos tinham vantagem, mas acabaram perdendo a guerra. Não, eles venceram a guerra, por isso que os Estados Unidos se tornou independente, né? A C é F também. A D, durante o primeiro Congresso de Filadélfia, os colonos anglo-americanos não tinham intenções de separação, pretendiam apenas divulgar. Ok, a D é verdadeiro, né? E por último, a E. Os colonos americanos venceram a guerra contra a Inglaterra não só pelos próprios esforços, mas porque outros países como França, Espanha e Holanda, justamente, pessoal, o segredo está nisso, tá? Os colonos americanos, eles não ganharam da Inglaterra sozinho. A Espanha,
a França, a Holanda ajudaram eles. Isso é uma lógica, isso é muito importante saber. Então, eles tiveram ajuda de outros países. Número 2. O general do exército das 13 colônias que conduziu as tropas americanas na luta contra o exército da Inglaterra. Qual é o nome desse general? Agora vocês vão participar. Vocês podem até procurar no livro, isso que é fácil, pessoal. Tem uma imagem dele. Você pode digitar A, B, C, D ou E. Senira pode falar também, se querer. Jorge III? A Senira já colocou a sua resposta. Vou esperar a Raquel e a Débora e já corrijo. Qual foi o general do exército que fez, né? Jefferson? Débora, ok. Thomas Jefferson. Falta só a Raquel. Washington. Vamos pensar um pouquinho, olha só. O A2 está falando da guerra de independência dos Estados Unidos, certo? É guerra de independência. Quem que fez essa guerra? Professor, onde está esse assunto? Na página 21. Quem que fez essa guerra? Quem que fez essa guerra? Quem que foi o responsável? George Harrison, sei lá o quê. Washington. Isso aí. George Washington, está em negrito. Página 21, está em negrito e aparece a imagem dele. A número 2, a resposta correta é a alternativa B, que está com o nome de George Washington. Até hoje, até a capital dos Estados Unidos é Washington, relacionada a isso, né? Pessoal, agora a 3 é aquilo que eu expliquei para vocês. A 3 eu acabei de fazer. Está lá no item de resposta, 11h20 da manhã, está ali, ó. A número 3, A, B, C ou D? Guerra de 7 anos. Qual foi o impacto que essa guerra teve? A gente acabou de fazer um exercício sobre isso. Essa não pode ter erro. Eu acho que é a B, não é? Ela colocou B, Raquel. Acho que é a B também. Ok, só falta a Senira. Ô, professor, a Senira já respondeu, tá no chat. Ah, ok. Pessoal, olha só. A resposta correta da 3 é a B. Por quê, professor? Olha só, sobre aquela pergunta, acabou respondendo isso. Professor, por que não pode ser A? A Guerra de 7 Anos afetou a América do Norte, pois bloqueou as rotas do comércio triangular. Não, ela não bloqueou. Ela fez a Inglaterra aumentar os impostos. A número 3, a resposta correta é a B. A Inglaterra gastou muitos recursos nesse conflito, o que obrigou a coroa inglesa a aumentar a arrecadação colonial.
Por isso que houve a lei do selo e outras leis. Vamos para número 4. Com a desculpa de recuperar as finanças do Estado, o que a Inglaterra fez? Essa também é fácil, pessoal. A gente só precisa pensar um pouquinho. O ideal é você pegar um lápis e ir lendo e, conforme for, já eliminar as erradas. Vai sobrar a alternativa correta. Ô, professor, o que é Oi. alfandegários? Tudo que é alfandegário está relacionado a imposto, a cobrança. Ah, Letra tá A? bom, então. A Débora A, eu acho. Ah, eu também acho que é a... Raquel também A. Senira também colocou A. A resposta correta é A. Parabéns para vocês. Ó. Fecharam a questão com a chave de ouro, né? Resposta correta, né? A cobrança de altas taxas alfandegárias para alguns produtos importados pelas 13 colônias, certo? Essa é a resposta correta. Que bom, né? Todas as alunas acertaram essa questão, né? Falta 8 minutos. De uma maneira bem rápida, o professor vai fazer um resumo da aula. Se você não entendeu alguma coisa, depois você sinaliza para o professor, tá? Um pouco eu já expliquei no início da aula, estava a Senira, e agora o professor vai estar explicando. O professor vai querer que vocês acompanhem com o LDI aberto. Página 14. Página 14. O título é assim: Independência dos Estados Unidos da América. O título a gente já dá para ter uma noção, ó. In significa não. Não dependência dos Estados Unidos da América. Professor, não dependência de quem? De qual país? De qual país dos Estados Unidos não dependeu mais? De quem? Da Inglaterra. A Inglaterra governava esse território. E como se chamava esse território? Página 15. 13 colônias. Esse território está lá no título, lá, ó, as 13 colônias. As 13 colônias era esse território que a Inglaterra dominava. Ela veio, os portugueses vieram para o território que hoje é o Brasil. Os espanhóis ficaram num território que vai desde o México até a Argentina. E esse território da América do Norte, quem ficou e instalou neles foram Inglaterra e França. E quem dominou essa região norte da América foi a Inglaterra. Na página 17, vai dizer assim, ó, Guerra dos 7 Anos. Professor, o que está relacionado ao assunto? Principalmente porque a Inglaterra ela vai ganhar essa guerra, mas vai ter prejuízo.
E como ela vai ter prejuízo financeiro, ela vai aumentar os impostos sobre as suas colônias, os territórios que ela domina. E os Estados Unidos não vai aceitar. Página 19. Página 19 tem uma gravura falando sobre a festa do chá de Boston. Professor, o que é isso? Festa do chá de Boston. A legenda, olha lá. Nessa manifestação, aproximadamente 150 colonos se vestiram como indígenas, invadiram 3 navios carregados de chá e atiraram a carga ao mar. A festa do chá de Boston é nada mais do que um protesto. Foi um protesto. Eles, em 1773, 3 navios estavam com chá. 342 baús de chá foram jogados ao mar. O prejuízo, se fosse hoje, seria de 2 milhões de dólares. E isso trouxe um prejuízo muito grande para a Inglaterra. Então, quando vocês lerem ou verem algum dólar, alguma figura sobre festa do chá de Boston, é uma manifestação, um protesto dos colonos contra a Inglaterra. O chá naquela época era a grande, né? Era o produto que era comercializado, dava muito lucro. E a partir daí, eles vão começar também a consumir maior número de... comprar, né? Café. Naquela época, tomava mais chá. E o chá dava muito lucro. Era o produto da época. Não havia refrigerante, não havia coisa e tal, era o chá. E com esse gesto vai ser uma manifestação e o café vai acabar tendo mais espaço na América do Norte. Página 21 vai mostrar a guerra de... Oi. É por isso, então, porque a rainha da Inglaterra é o símbolo da rainha da Inglaterra? O quê? Senira, pode repetir? O professor não escutou bem. É por isso que é o símbolo da rainha da Inglaterra, o chá? Sim, sim. Até hoje, lá em Londres, capital da Inglaterra, às 5 horas da tarde, 5 horas da tarde, quase todas as pessoas param para tomar chá. É um hábito, tá, pessoal? É um costume. No Brasil, nós temos o costume de tomar café. Até todo mundo já fala, é a hora do café, eu vou tomar café, o café da manhã, o café da tarde. A gente tem essa mania de falar no Brasil. Lá não, é a hora do chá. Na Inglaterra, até hoje, 5 horas é a hora de tomar o chá. Na página 21, a Guerra de Independência vai ser conduzida pelo general George Washington. E na página 22, vai estar falando fundação de uma nação, que é o momento que vai surgir os Estados Unidos da América, que é o momento que ele vai não pertencer mais à Inglaterra. Professor, mas de que maneira que eles vão vencer a guerra? Com a ajuda da Espanha, da França, da Holanda, outros países vão ajudar a se tornar independente esse território. Então, quando a gente fala Estados Unidos da América, nós estamos falando de uma nova Inglaterra, tá certo, pessoal? Eu deixei uma sugestão para a Senira, ela inclusive já comentou sobre isso. Tem um filme, não sei se a Raquel ou a Débora já assistiu, e quiserem, tá, pessoal? É um filme que fala um pouquinho sobre esse sentimento americano. É um filme que fala um pouquinho sobre esse sentimento, né? Pátria, amor ao país, à nação. Então, a aula de hoje está se encerrando. Foi sobre a independência dos Estados Unidos. Eu espero que eu tenha atingido o objetivo que você está entendendo esse assunto, né?
Ô, professor, você poderia abrir esse link que eu coloquei ali para ver se é esse filme? Sim, já vou abrir. Ô, professor, pode me falar quais são as atividades que tem que entregar até o dia 20? É até o dia 20, né? E são essas atividades que eu acabei de mencionar. Deixa o professor abrir o link. Eu fiz impressa, professor. Ok, Débora, ok. O professor daqui a pouco vai pegar na escola, tá? Deixa eu